Então, prezados, conforme eu prometi, aqui está a nossa aula referente à resolução, né, da resolução, né, da lista de exercício número 1. Para quem está acompanhando as aulas desde o início, né, antes do lockdown, antes dessa paralisação, essa aqui é a nossa apostila 1. Né, eu já discuti esse material com vocês. Daqui desse material, né, tem questões, né, lá na lista de exercício. A nossa lista de exercício, todas as nossas questões na lista são questões de concursos, né, para vocês verem como é que cai, como é aplicado, questões fáceis, questões mais um pouquinho mais, né, trabalhosas, né, enfim, certo? Essa aqui é a nossa apostila, né, a nossa apostila da disciplina, para que vocês tenham, quem está acompanhando, né, quem está acompanhando a disciplina sabe, né, do material, mas esse material também já foi disponibilizado lá para vocês. Está aqui todo o material. Esse material foi disponibilizado para vocês também lá no grupo do WhatsApp, certo? Então vamos logo iniciar a resolução das questões, tá ok? Então, pessoal, aqui nós já temos a primeira questão da lista de exercício, certo? A questão 1, né, uma questão para analista portuário, planejamento e controle, né, do ano de 2018, banca CESP, né, a CESP, antiga CESP UNB, agora é CESP Sebrasp. Né. Essa questão aí, na banca da CESP UNB, é o seguinte: todas as questões dessa banca da CESP é assim, tem duas alternativas, certo ou errado. Aí tem que prestar muita atenção, porque se você não tiver certeza da questão, é melhor você não marcar. Por quê? Porque uma questão errada, né? Se você errar uma questão errada acaba anulando uma questão certa que você acertou. Tipo assim, uma prova do CESP, né, que você tem 60 questões. Aí suponhamos que você acerte 30. Só que você marque também 30 respostas erradas. Ou seja, você errou 30. Então, como cada questão errada anula uma certa, se você acertou 30 e errou 30, essas 30 que tu errou anula 30 certas. Ou seja, tu vai zerar a prova. Tu fica com zero. Pessoal, é assim mesmo. Olha, por exemplo, essa primeira questão aqui. Vamos analisar a primeira questão do exercício. Julgue o próximo item referente à rede de suprimentos. O ERP e o CRM são tecnologias utilizadas para a gestão da rede de suprimentos de uma empresa. Toda a parte de gestão de suprimentos, cadeia de suprimentos, é um fundamento intimamente ligado à logística, certo? A gente já está estudando, é a nossa disciplina. Ora, para quem acompanhou as aulas desde o início, você acompanhou e percebeu o quanto que eu falei do ERP e do CRM. O CRM eu não falei tanto, mas para quem leu a apostila vai verificar que tá lá no material uma parte bem lá no finalzinho que fala sobre o CRM, né? São sistemas, né, que te auxiliam nesse processo aí, na logística, na administração de empresas. O ERP é um dos mais conhecidos, um dos mais famosos, um dos mais utilizados. Então vamos analisar. Julgue o próximo item, referente à rede de suprimentos. O ERP e o CRM são tecnologias utilizadas para a gestão da rede de suprimentos de uma empresa. Está certo ou está errado? Obviamente está certo, né? O ERP e o CRM são de fato tecnologias que são muito utilizadas na logística, na gestão de empresas e na rede, né? Na gestão de suprimentos também. Então, a questão número 1, para quem marcou certo, né, conseguiu êxito, então acertou a questão. Aqui, pessoal, a gente já tem a questão número 2, certo? A questão número 2 foi no ano de 2011, né? Também da banca também a CESP, né? Professor de logística, né? Acho que é o Instituto Federal da Bahia. Para vocês verem, ó, questão para ser professor de logística. Vamos analisar. O texto aqui. Julgue os itens que se seguem relativos a mercados, concorrência e diferenciais competitivos. A análise do concorrente passa obrigatoriamente
pelo mapeamento de suas estratégias de produtos ou serviços, preços, canais de distribuição e promoção. Né? Será? Aí tá mandando para a gente julgar isso aí, né? Para ver se isso está certo ou se está errado essa afirmativa. Vamos ler novamente. A análise do concorrente passa obrigatoriamente pelo mapeamento de suas estratégias de produtos ou serviços, preços, canais de distribuição e promoção. Será que de fato dentro da logística, dentro da rede, da cadeia de suprimentos, da gestão de suprimentos, essa afirmativa está coerente, está correta? A análise do concorrente passa obrigatoriamente pelo mapeamento de suas estratégias de produtos ou serviços, preços, canais de distribuição e promoção? Sim, com certeza. Né? Essa questão número 2 também está certa. Né? Toda análise de concorrente passa por um mapeamento de suas estratégias de produtos ou serviços, uma questão de preços, canais de distribuição e promoção. Certo? Então, quem identificou, né, que essa afirmativa estava correta, né, estava certa, né, obteve êxito na questão também, tá ok? Vamos para a questão número 3. Né, vamos para a questão número 3. Questão 3, certo? Questão número 3. Essa questão número 3 é uma questão que, querendo ou não, eu discuti com vocês na última aula. Porém, a gente ainda vai discutir bem mais, porque vai ser praticamente o próximo tema da nossa próxima videoaula, né, da semana que vem, da próxima semana, vai ser referente a um fundamento que está vinculado nessa questão aqui. Mas para quem acompanhou as últimas aulas vai conseguir, acredito que consegue responder de forma correta essa terceira questão. Certo? É uma questão, né, que caiu em 2018, né, cargo de administrador da Universidade Federal do Piauí, né, ano de 2018. Vamos, né, ler aqui a questão. Método de gerenciamento de estoques que identifica e ordena os itens que merecem atenção e tratamento adequados quanto à sua administração. Seu uso na administração de estoques tem contribuído para a definição da política de vendas, o estabelecimento de prioridades, a programação da produção, entre outras aplicações. Trata-se do MRP, a classificação ABC, o Just-in-Time, o Kanban ou sistemas dos máximos e mínimos. O que vocês acham? Qual é esse método de gerenciamento? Método de gerenciamento de estoques que identifica e ordena os itens que merecem atenção e tratamentos adequados quanto à sua administração. Seu uso na administração de estoques tem contribuído para a definição da política de vendas, o estabelecimento de prioridades. Essa aí acho que facilita, ajuda muito essa parte. O estabelecimento de prioridades, a programação da produção, entre outras aplicações. Né? Essa questão, para quem acompanhou a última aula, né, para quem leu o material, lá no finalzinho, esse método de gerenciamento aí é a classificação ABC. Né? A classificação ABC, que é esse método de gerenciamento que te dá todas essas situações que são mencionadas aí no enunciado da questão. Método de gerenciamento de estoques que identifica e ordena os itens que merecem atenção e tratamentos adequados quanto à sua administração. Seu uso na administração de estoques tem contribuído para a definição da política de vendas, o estabelecimento de prioridades, a programação da produção, entre outras aplicações. A classificação ABC, a curva ABC, né, o diagrama de Pareto, o gráfico de Pareto, que tem todas essas denominações, é um método de gerenciamento de estoques muito importante, muito utilizado atualmente pelas empresas. Né? Por exemplo, você tem uma classificação dos materiais, dos produtos que estão estocados, né? Em termos de entradas e saídas, em termos também de valores. Porque muitas das vezes, pessoal, às vezes, por exemplo, você tem um estoque, uma quantidade pequena, né, de produtos. Porém, aquela quantidade, mesmo sendo pequena, ela tem um valor agregado enorme. Né? Suponhamos
que você tem 10 itens ali, 10 produtos em estoque, mas que cada produto daquele ali custa aproximadamente uns R$ 2.000, né? É um produto custando R$ 2.000, ou seja, aí 2 vezes 10, R$ 20.000. Dependendo do porte da empresa, essa pode ser um valor, um investimento significativo. Então, esse tipo de produto, ele não vai ser comprado assim de qualquer maneira. A aquisição dele tem que ser controlada. A rotatividade desse tipo de material também é muito importante, que tenha giro de estoque. Então, a classificação ABC, ela te dá base para que você consiga ter essas tomadas de decisões, principalmente na definição da política de vendas, né, o estabelecimento de prioridades, saber quais são os materiais, os produtos que têm maior prioridade de entrada, de saídas na empresa, né, aqueles materiais, aqueles produtos que estão em estoque, que têm alto valor agregado, né, que são caros, né, enfim. E isso vai fazer com que tu consiga ter uma programação da tua produção, né, entre outras aplicações. Então, nessa questão, a questão número 3, quem marcou a alternativa, né, quem marcou a letra B, a classificação ABC, acertou. A gente vai estudar muito na próxima aula, na próxima semana, a classificação ABC, né, o diagrama de Pareto, que a gente vai ver os cálculos, quais são os cálculos, quais são, né, os pontos importantes de análise da curva ABC, certo? Mas por isso que eu trouxe essa questão. Mas querendo ou não, na última aula eu falei um pouco, né, acho que foi na última aula presencial, eu falei um pouco sobre a importância da classificação ABC para a gestão dentro das empresas, certo? Principalmente dentro da gestão de estoque. Então, vamos agora para a questão número 4. Aqui, pessoal, nós temos a questão número 4, né? A questão 4 é bem recente, foi no ano passado, 2020. É uma questão que caiu para auxiliar de suprimentos da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Acho que a Prefeitura da cidade, a Prefeitura do Rio de Janeiro, certo? Vamos analisar. No âmbito de um estoque, a definição correta de material obsoleto é... Qual será a definição correta para material obsoleto, mas na questão da gestão de estoques, né, na logística, no âmbito de um estoque? Um material obsoleto é um material em falta no estoque? Não. O material obsoleto não é um material que está em falta no estoque, certo? Letra B. Material obsoleto é material sem correspondência técnica no estoque? Também não. Não é essa a definição correta para material obsoleto. Letra C. Material cuja quantidade em estoque seja superior à necessidade de utilização do usuário final. Totalmente errado também. Não é essa a definição correta para material obsoleto. Então só nos resta a letra D. Vamos analisar. Material obsoleto é material que, embora em condições de utilização, não mais satisfaz as exigências da empresa. Certíssimo. Um material obsoleto no âmbito de um estoque é todo material que, mesmo ele tendo condições de ser utilizado, né, ele está em boas condições, mas aquele material não satisfaz mais as exigências da empresa. Então esse vai ser um material obsoleto. E esse é um sério problema para as empresas, porque quando você tem um material obsoleto e você tem que estocar esse material, esse é um sério prejuízo. Primeiro, você vai ter que reservar um espaço, o controle de estoque de um material obsoleto. Querendo ou não, você tem que fazer alguma forma de você se livrar desse tipo de material. Por quê? Porque o material obsoleto, mesmo ele estando em boas condições, ele não satisfaz mais as exigências da empresa. Para aquele processo da empresa, para aquela situação, para aquela atividade, aquele material já não satisfaz mais as exigências, mas ainda ele está dentro da empresa e muitas das vezes estocado. Mas como o material tem boas condições de uso ainda, a grande sacada aí para a organização, para a empresa, é conseguir vender, trocar, fazer alguma estratégia para que você consiga eliminar esse tipo de material dentro da empresa. Material obsoleto, estocado principalmente, o material obsoleto já é um problema. E principalmente quando o material obsoleto tem que ficar estocado. Aí é um problema maior ainda, é um sério prejuízo para a empresa, certo? Então, a gente vai estudar bastante também mais essas definições, né, nas próximas aulas.
Então, no âmbito de um estoque, a definição correta de material obsoleto é material que, embora em condições de utilização, não mais satisfaz as exigências da empresa. Ou seja, quem marcou a letra D acertou. Aqui, pessoal, nós temos a questão número 5, né, uma questão também recente, do ano de 2020, para técnico administrativo da Câmara de Amparo, uma cidade do interior de São Paulo. Né, técnico administrativo. Eu trouxe essa questão porque quem acompanhou as minhas últimas aulas, que a gente falou sobre tipos de estoque, né, a gente tem uma relação íntima com essa questão aqui, porque querendo ou não fala de almoxarifado, mas um almoxarifado não deixa de ser um estoque, certo? Então vamos analisar essa questão número 5. Vamos ver. O texto, o enunciado começa assim: parte considerável do capital de uma empresa pode estar investido nos estoques. Correto. Por isso, é essencial que os administradores utilizem técnicas ou ferramentas modernas de gestão de estoques, além de esforços de vendas que propiciem a correta rotatividade dos itens estocados. Para tanto, um primeiro passo é conhecer a finalidade dos diferentes tipos de almoxarifados e os itens que deverão estar neles acondicionados, ou seja, neles guardados, estocados. Tem que entender, né, a finalidade dos diferentes tipos de almoxarifados e os itens que deverão estar neles acondicionados, guardados, estocados. Considere uma empresa que atua no setor moveleiro e que contenha em seu estoque os itens relacionados que fazem parte do processo produtivo de um guarda-roupas. Após classifique-os em 1. Almoxarifado intermediário. 2. Almoxarifado de matérias-primas. 3. Almoxarifado de produtos acabados. 4. Almoxarifado de materiais auxiliares. Vamos analisar, né? Então quer dizer aqui que você tem que conhecer. A questão fala que nós, administradores, temos que conhecer os diferentes tipos de almoxarifados e os materiais que serão, né? E os materiais que serão acondicionados, ou seja, guardados, estocados nesses tipos de almoxarifados, certo? A gente tem que ter ciência do tipo de almoxarifado e o tipo de material que vai ser estocado, vai ser acondicionado nesse almoxarifado. A questão nos dá, né, um exemplo que aqui é uma empresa do setor moveleiro, né? Do setor moveleiro. Aí aqui você tem os materiais em si, certo? Você tem os materiais, você tem madeira, né? Vamos ver o setor moveleiro, né? Que no processo, um setor moveleiro e materiais que são utilizados na produção de um guarda-roupa, na fabricação de um guarda-roupa. Perfeito. Então vamos ver. Aí a gente tem madeira, mobiliário pronto, lixas, gavetas. Madeira, pessoal. Vamos imaginar, madeira. Madeira, que tipo de material é madeira? Em qual tipo de almoxarifado a madeira vai ficar estocada? A madeira vai ser utilizada na produção do guarda-roupa. Madeira é almoxarifado, vai ficar no almoxarifado intermediário, que é o 1. Vai ficar no almoxarifado de matérias-primas, que é o 2. Vai ficar no almoxarifado de produtos acabados, 3. Ou vai ficar no almoxarifado de materiais auxiliares, 4. Pô, pessoal, é muito fácil essa, né? É óbvio, não precisa nem ser um administrador para conseguir ter um entendimento aí. Por exemplo, se você está construindo, fabricando um guarda-roupa, você necessita de diversos materiais para fabricar o guarda-roupa. A questão te dá 4 tipos de materiais que serão utilizados na fabricação do guarda-roupa e que deverão ser estocados, ou seja, vai para um determinado tipo de almoxarifado. Madeira. Madeira, ela é essencial na produção do guarda-roupa. Madeira é matéria-prima, pessoal. A madeira é a matéria-prima na produção de um guarda-roupa. Então é óbvio que a madeira pertence ao almoxarifado de matérias-primas, certo? Almoxarifado de matérias-primas. Então aqui o primeiro, madeira, é 2, a classificação é 2. Aí, como é uma questão de concurso, o que vocês podem fazer logo? Logo eliminar as questões que não estão de acordo, né, com o que nós acabamos de verificar. Por exemplo, a gente tem a letra A, 2, 1, 2, 4. Ó, só pode ser a letra A
que começa com 2, né? Madeira é almoxarifado de matérias-primas, então é 2. Só pode ser a letra A ou a letra C. Não tem como ser nem a B nem a D, certo? Ou é a letra A ou é a letra C. Aqui, ó, mobiliário pronto. Mobiliário pronto é o guarda-roupa pronto, né? Já fabricado, acabado. Então, com certeza, o mobiliário pronto, ele vai ficar em qual tipo de almoxarifado, pessoal? Com certeza no almoxarifado de produtos acabados, que é o 3. Ou seja, então aqui madeira é 1, madeira é 2, que é almoxarifado de matérias-primas, e mobiliário pronto é almoxarifado de produtos acabados. Então é 2 e 3. Ó, a letra A é 2 e 3 e a letra C é 2 e 4. Então não tá, a C elimina o gabarito dessa questão é a letra A, né? É a letra A. Fácil, muito fácil. Para vocês verem que às vezes tem questões que não são difíceis. Madeira, almoxarifado de matéria-prima, né? Mobiliário pronto, almoxarifado de produtos acabados, né? Lixas, né? Lixas vai ser almoxarifado de materiais auxiliares. A lixa é um material auxiliar que a gente necessita, certo? E a gaveta é um almoxarifado intermediário, de produtos intermediários, porque a gaveta, querendo ou não, ela faz parte do guarda-roupa. Então é um material almoxarifado intermediário. Mas como a gente verificou, a resposta correta dessa questão é a letra A, né? Porque a sequência correta é 2, 3, 4, 1. Madeira é 2, almoxarifado de matérias-primas. Mobiliário pronto é 3, almoxarifado de produtos acabados. Lixas é o 4, almoxarifado de materiais auxiliares. E gavetas é 1, que é almoxarifado intermediário, certo? Vamos para a próxima questão.